Olá, alunos do segundo período da FASE, espero que estejam todos bem. Vocês devem ter visto no e-mail de vocês que eu coloquei lá o nosso cronograma. Tá? No ensino à distância, eu tenho feito o cronograma um pouquinho mais dinâmico. Tá? Estão lá as datas das avaliações, mas avaliações vocês sabem como vão ser feitas, né? E um roteiro do que a gente vai fazer até o final. Preferi não colocar as bibliografias porque a gente vai selecionando aqui durante o curso, né, as melhores bibliografias para vocês. E às vezes aparecem coisas novas que a gente prefere. Tá? Nós vamos então fazer a correção do nosso exercício sobre os SAMOS e depois vai ter mais uma videoaula sobre mortalidade e mais um exercício para vocês, ok? Espero que esteja tudo bem e qualquer sugestão, crítica, qualquer coisa que vocês tiverem, por favor, coloquem, né, no e-mail, no zap, para a gente aperfeiçoar. Mais uma vez eu peço desculpa a vocês pela dicção, ok? Eu estou fazendo um tratamento dentário maior que vai demorar um pouco e tem prejudicado um pouco minha dicção. Eu estou soprando um pouquinho, né? Aliás, eu aprendi que essa palavra soprar, ela mostra direitinho como a gente está soprando. Então, assim, a gente vai levando aqui, tá? E mais uma vez, qualquer crítica, sugestão, qualquer coisa que vocês tiverem, por favor, não deixem de colocar para a gente. Então, nós estudamos um texto do professor Antônio Tadeu Fernandes, um texto muito bem feito, embora já tenha alguns anos, né? Mas é de aspecto histórico, então isso não tem muito problema. Ele faz então um relato da vida, das dificuldades, da importância dos SAMOS no estudo da epidemiologia e da medicina em geral. Eu acho que é um texto muito importante do ponto de vista da, da nossa prática médica, não só da epidemiologia, né? Então eu trouxe para vocês essa discussão que em geral em sala de aula a gente faz e é muito bacana. Sempre eu aprendo muito com vocês também. Então, após o texto, eu coloquei lá algumas questões para vocês, né? Algumas têm resposta, como nós vamos ver. Outras são abertas, são de opinião, né? E isso é que é interessante, muito a gente ver a opinião de todos, porque não é uma questão de certo ou errado, é opinião, né? Que a gente tem sobre o assunto. Então, a primeira questão, ele pega um texto do professor Antônio Tadeu Fernandes, que fala que essa história, né, nos leva a uma reflexão sobre as nossas práticas profissionais, corporativismo e tudo mais, né? E gostaria muito de dizer isto faz definitivamente não faz parte do passado, né? Que o desafio continua no dia a dia. E pergunta se a gente concorda com essas afirmações, pede para comentar e justificar. Então, na minha opinião, está correto, né? Nós temos grandes desafios até hoje. Um primeiro desafio é a prática da medicina científica, né? Baseada em evidências, em estudos. Que nós temos um exemplo da questão da cloroquina, né? Agora na epidemia do SARS-CoV-2, um medicamento já demonstrado ineficaz e até prejudicial para alguns pacientes,
aí sendo recomendado pelo nosso Ministério da Saúde em fase da doença que nós sabemos ele nada contribui, não é verdade? Então, isso é uma demonstração de que essas questões permanecem até hoje, né? A questão da ética não precisa nem dizer. Geralmente as pessoas têm muito medo de eventos patrocinados pela indústria, por exemplo. Eu não tenho muito, assim, quando eu tenho lá, vou assistir um simpósio satélite da empresa tal, num congresso, tá lá que é da empresa, né? Então você já vai revestido de uma postura crítica em relação ao que vai ser colocado ali. Algumas vezes são os melhores eventos dos congressos, outras não. Eles são realmente muito direcionados, né? Mas o que eu temo é aquele palestrante do congresso que não declara conflitos de interesse, que faz parte da grade do congresso, como não tivesse ligação com nenhum produtor e nada, e que na verdade por trás da fala dele tem interesses ali não declarados, né? Então isso permanece até hoje. E a questão do enfrentamento do status quo, né? Toda vez que você tem uma opinião que confronta o que está estabelecido, que tira as pessoas da zona de conforto, né? Ela causa alguma resistência. Muitas vezes a primeira tentativa é te descredenciar, te afastar do debate, né? Para que isso não aconteça. Então, os princípios éticos e científicos que nós devemos ter na prática médica se constituem até hoje um desafio, né? Um desafio de nós nos mantermos atrelados ao conhecimento, de estarmos abertos à mudança, mesmo mudanças que nos tirem da área de conforto, né? E termos como princípio principal o bem-estar do nosso paciente, acima de qualquer coisa, acima das nossas preferências pessoais, dos nossos interesses ou de outros, ou do serviço, né? À frente de tudo deve estar o conforto e a qualidade de vida e a sobrevivência do nosso paciente. Bom, então ele tirado aqui do texto uma afirmação, a diferença de percentagem parecia inexplicável, pois caso contrário os miasmas deveriam ser muito caprichosos, então ele pede para a gente explicar. Então aqui é um exemplo típico de um conhecimento consolidado que não se explica na realidade, né? Então naquela época muitas doenças eram atribuídas aos chamados miasmas. Nós temos muitas definições para miasmas, né? Mas seria o ar impuro, né? Que penetraria onde as pessoas estão e causariam essas doenças. A teoria dos miasmas, ela tem um lado positivo, que ela considerava muito o ambiente. Depois que Koch definitivamente estabeleceu a relação de agentes infecciosos com doença, houve uma tendência na medicina a desprezar um pouco as questões do ambiente e ficar só ali na etiologia, né? Então não era um conceito de todo destituído de importância, mas é inexplicável na situação que o Samuel se deparou. Então ele tinha duas enfermarias próximas, no mesmo lugar, o mesmo ar penetrava. Então, se a doença vinha dos miasmas, por que haveria esse capricho de atingir uma enfermaria e não a outra? E aqui vem uma postura muito interessante do pesquisador, de quem estuda, né? Primeiro, verificar se o conceito atual
explica o que está acontecendo. E se não explica, partir para buscar outras explicações, mesmo que elas colidam com o que eu tenho de conceito ali, né? Então, é essa a reflexão que se faz sobre essa questão. Os miasmas seriam muito caprichosos de ir por uma enfermaria só, né? Então, isso levava nós à hipótese de que talvez não fosse miasma coisa nenhuma, né? Bom, em sua opinião, o trabalho do Simons poderia ser considerado como um dos que inauguram a epidemiologia moderna? Sim. Por que que eu justifico? Porque o Simons colheu dados, né? Calculou taxas, o que é muito interessante. Nós estamos vendo hoje no dia a dia profissionais comparando um estado com outro, um país com outro, baseado em número de casos e não taxa, né? E é muito interessante que ele já calcula a taxa. Qual é o risco de adoecer nessa enfermaria, qual é o risco de enfermaria, e compara, né? Então, lembrando que a epidemiologia tem como principal característica a busca da diferença, né? E através da diferença uma explicação para isso, né? O trabalho dele, se a gente pega na história da epidemiologia, né? Era um trabalho pioneiro que dava lugar a um tipo de interpretação. Mas, paralelamente ao trabalho deles, estão na mesma época, mais ou menos mesma idade, está lá o trabalho do John Snow, que também calculou taxas, comparou e chegou a conclusões, né? Então, também sendo considerado um precursor da epidemiologia moderna, que visa, através da comparação, esclarecer situações do processo saúde e doença. Bom, a outra questão fala o que você atribui o pouco reconhecimento do Simons lá na sua época, né? Essa aqui é uma resposta muito complexa e vocês poderão ter encontrado explicações que eu não dei e também eu colocar alguma coisa aqui que vocês não pensaram, né? Então ele faz um trabalho brilhante e não é reconhecido na sua época, muito tempo depois da sua morte, então, que é resgatado os estudos dele, a importância dos estudos dele, né? Bom, então, o que que eu atribuiria a isso? Primeiro, não há de se negar pela história que o Samuels devia ser uma pessoa difícil de se conviver, né? Pelo temperamento dele e para alguns até sintomas de algum sofrimento mental, né? Que teria relação com a morte dele, o que a história não é tão clara, né? Através de documentação. Mas quando você tem uma pessoa que é agressiva, que é irracível, tal, é muito difícil dela convencer e dela ter liderança no seu grupo. Então começam aqui aspectos pessoais. Vamos juntar isso ao preconceito, né? A nacionalidade dos Samoas, que era considerada uma nacionalidade menor na época deste império, né? E isso nós vemos até hoje. Muitos me perguntam assim, mas você acredita em vacina da Índia? Você acredita em vacina da China? Ué, eu leio os estudos científicos, a vacina chega no Brasil, passa pelo Instituto Nacional de Qualidade em Saúde, o INCQS, que é público. Então, vacina que tenha passado por esses processos, eu confio, independente dela ser da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia, da Rússia, da China, né? Desde que siga os critérios estabelecidos e corretos. Então, até hoje, nós temos esse preconceito. Como explicar que o Carlos Chagas, talvez o estudo mais brilhante na história da parasitologia, nunca tenha recebido um prêmio Nobel, né? Então, o preconceito
você enxergar como menor aquele de outra nacionalidade ou outra, entre aspas, raça, porque raça no ser humano não é bem apropriado esse termo do ponto de vista genético, né? Então você diminuir a partir disso é muito comum, né? Depois eu chamo a atenção de vocês para a língua, né? A língua da ciência na época. A língua da ciência na época era o alemão, as línguas, o francês e o inglês, né? Eram línguas lidas no mundo naquele momento. Na ciência, principalmente o alemão, né? Era muito lido. E vocês imaginam hoje uma publicação em mandarim, né? Que fosse publicada só em mandarim. Será que ela seria lida por muita gente? Teria relevância, né? Então isso chama a atenção da gente, que é muito importante nós dominarmos a língua da ciência da época, para que nossos estudos possam ser lidos, né? E para que nós também possamos ler de maneira correta e crítica os estudos que vêm aí, né? Então, eu costumo na aula, nesse momento, dar uma parada e colocar um vídeo para mostrar para vocês como a deficiência de inglês pode nos prejudicar em assuntos muito importantes, né? Eu vou colocar esse vídeo também em anexo no e-mail de vocês. Vou colocar lá em e-mails separados, né? Porque o grupo ele não permite uma carga muito grande. Então vou tentar colocar o link também do vídeo e vocês vão ver como esse vídeo lá em 2012, quando foi produzido, era extremamente importante e como previa as dificuldades que nós estamos vivendo agora, né? E o quanto é importante hoje você entender o inglês, não ficar dependente de traduções. Eu já vi traduções desastrosas que levavam a gente a conclusões completamente equivocadas, né? Então, esse é um conselho que eu dou àqueles que ainda não dominam a língua inglesa, né? Que tudo bem, eu, por exemplo, não consigo conversar em inglês. Meu inglês é péssimo, mas eu já dei aula em inglês na Inglaterra. Treinei e tal, na hora das perguntas eu pedi para traduzir para mim, né? Então, assim, pelo menos dominar bem o inglês médico, e existem cursos para isso, né? A gente deveria, porque quando você tiver uma especialidade, as principais publicações, mesmo feitas por brasileiros, né, serão feitas em inglês. Eu mesmo participei de um grupo que acaba de publicar na revista Vaccines um artigo sobre vacina febre amarela. Publicamos em inglês, né? É claro que hoje você tem esses tradutores simultâneos, mas em inglês médico, às vezes, cometem alguns erros muito importantes. Então, fica aqui essa questão, né? Então, a gente vê o temperamento do Samuels, o fato dele estar num centro de produção científica que não era dos mais relevantes na época, de ele ter uma nacionalidade que mesmo nesse centro era vista como menor, né? Dele divulgar estudos numa língua que não era a língua da ciência da época, né? E agora vem outra coisa muito importante, o corporativismo, né? Os estudos dele confrontavam a qualidade da assistência médica e tirava todo mundo da zona de conforto, né? E aí a gente vê essa questão da ciência muito arraigada, que não é aberta ao contraditório, à discussão, né? Então, o corporativismo, isso vai pegar mal para a gente, isso não, ele prejudica muito a ciência, né?
Então a gente vê essa questão clara. Vamos afastar esse cara que ele está denegrindo a nossa imagem, ele está indo contra a medicina, né? Então essa questão é muito forte até os dias de hoje. Então nós temos um conjunto de razões para o fato do Samuel ter feito um trabalho tão brilhante como o do John Snow, né? E o John Snow, muitos anos, ser considerado o pai, o precursor da epidemiologia moderna, e o Samuel ter sido relegado durante muito tempo, né? E mal conhecido, inclusive, os trabalhos dele. Não hoje, hoje ele é bastante divulgado. Bom, aí para nós treinarmos, né, nós começamos nossos estudos epidemiológicos através dos estudos descritivos, que são aqueles que se baseiam em dados secundários. Eu coleto um dado, né? Não foi o Samuels, na maioria dos casos, que fez o diagnóstico de febre puerperal. Ele colheu os diagnósticos nos prontuários, dos médicos, tal, né? E a partir daí fez uma análise epidemiológica, o que é um estudo descritivo. Essas classificações, né? Nunca são corretas. A gente pode dizer que o estudo do Samuels foi um estudo de intervenção, porque a partir do estudo dele ele tomou medidas, né, concretas. Então, existem várias classificações. Mas, sendo mais simples aqui, para nós que estamos iniciando epidemiologia, né, ele faz uma descrição e a epidemiologia descritiva, então, é baseada em 3 perguntas, né? Quem, quando e onde, e através dela nós temos os caracteres epidemiológicos, que é para a gente entender essa epidemiologia descritiva. Então aí é pedido para cada tabela para eu falar se eu estou falando de um caractere epidemiológico ligado ao tempo, ao lugar ou à pessoa. Então a tabela 1, ela compara 2 períodos históricos, né? Então, eu tenho aí um caractere epidemiológico ligado ao tempo, né? Já a tabela 2, ela compara 2 coisas. Ela compara a evolução no tempo e 2 locais, a primeira clínica e a segunda clínica. Então, no meu entendimento, ela usa caracteres epidemiológicos de tempo, como ela analisa através dos anos, e de lugar, ok? A tabela 3 da mesma forma, né? Ela faz uma sequência histórica, né, da evolução em 2 locais diferentes. Tá? Já a tabela seguinte, a tabela 4, ela faz uma análise durante o tempo, né? A evolução dos partos, dos óbitos e da mortalidade durante esse tempo lá na primeira clínica. Ah, mas ele está falando da primeira clínica, não é lugar? Olha, no meu entendimento, não. Eu olho o que está sendo comparado, né? E o que está sendo comparado aí é a evolução através do tempo. Então, para mim, esse é um caractere epidemiológico ligado ao tempo, ok? Na tabela 5, essa taxa de mortalidade também de uma clínica, né, ao longo do tempo. Mantenho a opinião que isso é um caractere epidemiológico ligado ao tempo, né? É a evolução no tempo de uma doença lá num determinado lugar, mas eu não estou comparando um lugar com outro. Então, para mim, é um caractere epidemiológico ligado ao tempo. Bom, você considera as medidas tomadas pelo Samuels como prevenção primária ou secundária? Qual foi a medida dele? Ele raciocinou, está vindo na mão dos médicos, né, alguma coisa para o parto que está causando a febre puerperal. Então, o que, que ele faz? Ele determina que antes dos procedimentos os médicos tinham que lavar as mãos, né? Lavando a mão, ele evitaria a infecção. Então, para mim, isso é uma prevenção primária, né? É aquela medida que eu tomo num período pré-patogênico. Está lá
a parturiente para ter neném, está o médico, né? O agente infeccioso está na mão dele, o ambiente é propício, mas não tem doença nenhuma ainda. Ele vai lá e lava a mão adequadamente, não leva o agente à parturiente e eu não tenho doença. Então, agiu no período pré-patogênico, para mim, é uma prevenção primária, né? Como você avalia o comportamento atual diante das descobertas de Samuels? Atualmente, os alunos e profissionais são cuidadosos na limpeza da mão, como seria esperado? Como seria esperado, não, né? Nós não deveríamos tocar em nenhuma pessoa após ter examinado um paciente. Então vamos pegar na neonatologia, que é a minha especialidade. Eu acabo de fazer um exame completo num recém-nascido, né? Lá no ambiente. Um outro recém-nascido está lá pertinho, eu acho ele lindo e faço um cafuné na cabecinha dele, sem ter lavado as mãos ou utilizado álcool a 70 por 30 segundos, até que evaporasse, antes de tocar no outro paciente. Isso a gente vê no dia a dia o tempo todo. Tá? Lava as mãos, tá? Para examinar um paciente, pega num otoscópio, faz o teste do olhinho, guarda o otoscópio lá e volta a examinar o paciente. Olha, eu toquei no otoscópio. Ele poderia ter alguma contaminação, eu teria que lavar as mãos de novo antes de tocar nos pacientes. Então, até hoje, a gente vê, por parte dos profissionais de saúde, um pouco cuidado nessa questão, né? De que as doenças são transmitidas muitas vezes pela mão, né? E a nossa mão é potencialmente contaminada e entre um paciente e outro eu sempre deveria desinfectá-la corretamente, né? Então até hoje a gente vê isso. A gente vê internos começarem a trabalhar em bloco cirúrgico sem ter tido aula de como escovar as mãos corretamente. Chega lá, vou auxiliar uma cesariana, vou fazer não sei o quê. Vai lá e lava a mão da forma que acha que é correta. Então, nós temos ainda muito a progredir nisso, né? E a gente não vê, assim, um cuidado como eu esperaria. Claro que cuidado há, né? Mas acho que não da forma que deveria ser. Bom, aí nós entramos em algumas questões de prova de residência, mais teóricas, né? Sobre esses conceitos básicos em epidemiologia. Então, a questão número 8 dá uma definição, taxa que estima o risco de desenvolvimento de uma doença ou problema de saúde em uma população durante um período determinado. Estima o risco médio de adoecimento em um grupo de indivíduos. Então, essa é uma definição da taxa de incidência, né? Casos dividido pela população. E aí vai me dar o risco de adoecer. Então, para comparar, por exemplo, o Brasil com a Argentina em relação ao Covid-19, ao SARS-CoV-2, eu deveria pegar número de mortes por Covid no Brasil, dividido pela população do Brasil, número de mortes na Argentina, dividido pela população da Argentina. Aí eu tenho a taxa de mortalidade. Número de casos num lugar dividido pela população, número de casos por outro, aí eu tenho a incidência. Então, essas taxas que me permitem comparações, né, de lugar a lugar e poder fazer a pergunta: onde é o município em que um residente tem mais risco de ter dengue em Belo Horizonte? Desculpa, é em Minas Gerais. Se olhar o número de casos, deve ser Belo Horizonte, né, pela população. Mas será que o habitante de Belo Horizonte tem mais risco de ter dengue do que o habitante de Ribeirão das Neves, por exemplo? Eu preciso calcular incidência para medir esse risco, né? E a mortalidade também nada mais é que um risco de morrer, né?
aí não de adoecer. Tá? Bom, 9. Um estudo realizado lá em Pelotas, ele selecionou 424 indivíduos, 128 usavam protetor solar. Pergunta então qual é a prevalência do uso de protetor. Então eu vou dividir o número que usava pela população de onde esse número sair, multiplicar por 100. Né? Então essa aí é a prevalência do uso naquela região. A questão 10 pede para analisar o trecho e completar. A é calculada pela divisão do número de mortes pela população em risco de morrer, onde somente contribuem para esses casos os doentes. Então, qual é a taxa que me dá o risco dos doentes morrerem, né? E não da população morrer, que são coisas diferentes. Eu posso ter um risco maior de adoecer em Belo Horizonte, mas eu ser muito melhor tratado aqui e meu risco de morrer ser menor. Isso nós chamamos de letalidade. Então, é o percentual de doentes que vão a óbito. Gente, isso aqui é quase unanimemente mal empregado entre os brasileiros. Tá? Ontem mesmo assisti uma aula maravilhosa, aprendi muito de uma colega, e o tempo todo, em vez de falar letalidade, ela falava mortalidade, e eu ficava um pouco em dúvida, né? Porque eu falar que a mortalidade num lugar é maior, eu estou dizendo que o risco de morrer por aquela doença naquele lugar é maior. A letalidade é diferente. Se eu adoecer, qual é o risco de eu morrer? Né? Então, são coisas diferentes. Talvez por anglicismo. Os americanos usam muito o termo mortality para falar em letalidade. E às vezes a gente, né, traduz como mortalidade. Então isso aqui é muito mal utilizado entre nós. Fala assim, a mortalidade da raiva é altíssima. Mentira. Nós temos 0 a 1 caso por ano em Minas Gerais. 1 dividido por 16 milhões dá uma mortalidade baixíssima. Agora, esse caso sempre morre. A raiva ainda, embora exista algum tratamento, tal, mas aqui em Minas não deu certo ainda. Então eu posso dizer assim, a letalidade da raiva em Minas é 100%. É a letalidade mais alta que pode acontecer. Todo mundo que adoecer morre. Tá? Então são termos diferentes que a gente vê sendo muito mal empregados no nosso dia a dia das aulas. Tá? Por fim, a questão número 11, que pergunta quais caracteres epidemiológicos são relacionados à pessoa, né? E pede a exceção, que não é relacionado à pessoa, que é o local de residência. Esse é um caractere epidemiológico ligado ao lugar, né? Idade é da pessoa, sexo é da pessoa, profissão é da pessoa, local de residência já é ligado ao local. Então eu espero que vocês tenham gostado do exercício, né? Que ele tenha ajudado vocês nas reflexões de vocês, né? E feito essa introdução, então, ao nosso estudo da epidemiologia para que a gente possa avançar. Então, a seguir, vocês têm uma videoaula sobre mortalidade, ainda falando de epidemiologia descritiva, né? Vamos falar de mortalidade e o respectivo exercício. Qualquer dúvida, sugestão, opinião, por favor, utilizem o Zap ou o e-mail, tá? Esse é o curso de saúde coletiva 1 de vocês. Quando acabar, acabou, né? Então ele tem que ser bom, vocês merecem, né? Então, por favor, me ajudem com sugestões, com opiniões, a gente está sempre muito aberto, ok? Um grande abraço e continuem bem.